Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre o contrato de experiência e responder alguns questionamentos muito comuns. O trabalhador que for contratado nessa condição, ele possui os mesmos direitos dos outros que estão exercendo a mesma função que ele. No contrato de experiência, então, os salários seriam os mesmos. Ele tem direito ao adicional noturno, direito à insalubridade, adicional de salubridade, periculosidade, horas extras se ele fizer. E lembrando que, segundo a legislação, as empresas que possuem mais de 20 funcionários, elas têm que ter um controle de horário, controle de jornada. Então, diante disso, o empregado na condição de experiência, no contrato de experiência, ele já está sendo ali preparado para ser efetivado na empresa e ele tem direito a todos os benefícios, né? Regra geral, viu, pessoal? Daqueles que estão trabalhando na mesma função que ele está exercendo, tá? Com algumas ressalvas previstas na CLT dos funcionários mais antigos e aqueles que têm, que têm cargo de confiança. Funcionária mulher, empregada que ficar grávida no período do contrato de experiência, pode ser mandada embora? Pode ser demitida? A resposta é não. A funcionária que fica grávida no período do contrato de experiência, ela tem direito à estabilidade provisória, prevista no artigo 10 dos atos das disposições constitucionais transitórias e na súmula 244 do TST. Portanto, a empregada que ficar gestante no período do contrato de experiência, neste caso a empresa não poderá mais dispensar essa funcionária, porque ela nasceu para ela o direito à estabilidade. E caso a funcionária queira pedir demissão, a empresa só poderá dispensá-la se ela procurar a autorização do Ministério do Trabalho ou do sindicato. E aí sim, a empresa poderá dispensar essa funcionária caso o Ministério do Trabalho autorize ou o sindicato da categoria. Bom, lembrando que o direito da gestante ele nasce desde a concepção até 5 meses após o parto. Esse é o período de estabilidade provisória da gestante, ou estabilidade gestacional, ok? Bom, outra dúvida que me pergunta muito é quais são os direitos do empregado que tiver o seu contrato de experiência encerrado. Bom, o direito seria o saldo salário, 13º salário proporcional, férias proporcionais mais 1/3, saque do FGTS. Basicamente, esse aí. Se tiver horas extras trabalhadas, adicionais noturnos, adicionais de insalubridade e periculosidade, isso também é direito do trabalhador, será pago, né, na sua rescisão. Mas e quando o empregado é dispensado sem justa causa antes do término do contrato de experiência? Aí os direitos seriam, aumenta algumas coisas. Só pelo fato da dispensa ser sem justa causa, já nasce uma possibilidade de se pleitear o seguro-desemprego. Primeiro ponto, porque o seguro-desemprego ele é o benefício pago, regra geral, ao empregado que for dispensado sem justa causa. Aqui, no caso do funcionário que foi dispensado sem justa causa no período de experiência, ele deverá cumprir alguns requisitos que estão lá na Lei 7.998/90, que trata do seguro-desemprego. Não vou falar aqui sobre os requisitos, porque para isso levaria um pouco mais de tempo. Mas, dependendo do caso, o trabalhador dispensado sem justa causa no período de experiência, ele pode ser que ele tenha direito ao seguro-desemprego. Tem que ser analisado. Agora, os demais direitos são saldo salário, 13º salário proporcional, férias proporcionais mais 1/3, guias para levantamento do FGTS, multa de 40% do FGTS. Aqui, já que ele foi dispensado antes do contrato, do término do contrato, e sem justa causa, ele tem direito à multa de 40% do FGTS e tem também direito a uma indenização que é equivalente a 50% do valor que ele teria que receber se o contrato de experiência fosse concluído, fosse cumprido na sua integralidade, ok?
período que lhe falta receber, tá, pessoal? Não do período todo. Se ele trabalhou 60 dias, ficou faltando 30 dias, aí ele terá direito a uma indenização equivalente ao salário correspondente a 15 dias, que é 50% de 30 dias que faltava a ele cumprir, ok? Mas e se for o contrário? Aí o funcionário é que pede para sair antes do contrato de experiência terminar. E aí, vamos lá, o direito dele será o saldo salário, o 13º proporcional, as férias proporcionais, mais um terço, e só. E, neste caso, ele não tem direito a sacar o FGTS deles depositado, ele não tem direito à multa de 40% e ele corre o risco de ter que pagar uma indenização, aquela indenização que eu falei agora, correspondente a 50% ao que a empresa teria que pagar a ele se ele ficasse, cumprisse todo o contrato de experiência. Então, só que neste caso a empresa teria que comprovar o prejuízo. E, além disso, existem alguns contratos de experiências de algumas empresas que prevêem uma cláusula assecuratória, prevendo que as partes, tanto o empregado como o empregador, têm liberdade de pôr fim ao contrato de experiência a qualquer momento, sem necessidade do pagamento dessa multa, dessa indenização prevista lá na CLT. Então, se tiver essa cláusula no contrato de experiência, então, no caso, o funcionário que pede demissão, ou mesmo quando a empresa dispensa ele sem justa causa, essa indenização não seria paga porque ficou previamente pactuado entre as partes, empregado e empregador, que essa multa não seria paga e que ambos teriam liberdade para pôr fim a esse contrato de experiência a qualquer tempo. Então tem que ser analisada essa questão. Bom, fora isso, seria esses os direitos do empregado. Ele também não haveria nem que cogitar seguro-desemprego, já que se o empregado está pedindo para sair, e antecipadamente ao contrato de experiência, nós estamos falando aí de uma dispensa, de um pedido de demissão. Não caberia em nenhuma hipótese no pedido de demissão o seguro-desemprego. E aqui no contrato de experiência não seria diferente. O empregado que for dispensado no período de experiência por justa causa. Aí, se é por justa causa, existia um motivo pela qual esse empregado está sendo dispensado antecipadamente. E aí, no caso da dispensa por justa causa, né, que tem que ser alguma falta grave, esse funcionário ele vai receber o saldo salário, basicamente o saldo salário. E aí os demais direitos ele não recebe, porque a lei prevê que, no caso de dispensa por justa causa, ele vai receber o saldo salário, no contrato de experiência, tá? O saldo salário aí, e é só. Praticamente sai sem nada. Isso se não tiver que abater alguns danos deixados na empresa, né? Tá? Bom, uma outra questão é quanto ao benefício do auxílio-doença. Se o funcionário tiver um acidente no período do contrato de experiência, um acidente de trabalho, e ele precisar de ser encaminhado para o INSS dentro do período do contrato de trabalho, esse contrato, após 15 dias, né, sem o funcionário ir na empresa, porque ficaria encostado, ele seria encaminhado para o INSS, esse contrato ficaria suspenso e, no caso de acidente de trabalho, o funcionário, ainda que em contrato de experiência, ele teria direito à estabilidade de 12 meses após o retorno dele ao trabalho, após ter sido liberado no INSS, liberado da sua condição de incapacitado. Quando ele vier do INSS, ele nasceu para ele ali um direito à estabilidade provisória de 12 meses. Isso no caso de acidente de trabalho, tá, pessoal? Não se enquadra nessa hipótese o caso de acidente de qualquer natureza, que é aqueles acidentes que ocorrem fora do ambiente da empresa, né? Ou
acidentes decorrentes, é o auxílio-doença, doenças que não tenha relação com a atividade exercida na empresa. Então, se a pessoa teve lá, né, uma enfermidade grave, né, sofreu um acidente fora de casa, ou por alguma razão existia alguma doença pré-existente, e aí essa doença ela vem ser diagnosticada no período do contrato de experiência, aí nós estamos falando de um auxílio-doença. O funcionário ele será encaminhado para o INSS, caso ele fique mais de 15 dias afastado do emprego, e aí o contrato vai ficar suspenso, mas assim que ele retorna do INSS, ele pode sim ser dispensado. Por quê? Porque nesse caso, o auxílio doença não foi decorrente de nenhum acidente de trabalho ou alguma doença decorrente do trabalho. Então, há que se separar essas questões aí. Bom, esses são alguns dos questionamentos que normalmente surgem. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal. Um grande abraço e até a próxima.